Essa é a questão 1 da prova. É integral de 0 a 1 de x ao quadrado vezes arcosseno de x dx. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi integrar por partes. Aí, eu escolhi o meu arcosseno de x como u. Aí, fiz du, que é a derivada de u. E o dv seria x ao quadrado dx. Então, x ao quadrado dx. Aqui eu integro dos dois lados, né? E vira isso daqui, x ao quadrado. E aqui é a derivada de arcosseno de x, né? Aqui é a fórmula da integração por partes, né? Que é a integral de u dv em relação a v é igual a u vezes v menos a integral de v em relação a u. Então, eu tenho isso, u vezes v menos a integral de 0 a 1 definida, né? De v, que é isso daqui, vezes du, que é isso daqui. Beleza, arcosseno de x vezes x ao cubo sobre 3. Aí, isso daqui é essa integral aqui, separada. Aí eu resolvi ela no cantinho aqui, ó. Aqui eu usei substituição. Eu substituí o meu 1 menos x quadrado por u, por uma variável simples. Aí tenho a derivada, que é menos 2x, né? A regra do tombo. E o meu dx, eu fiz igual a du. Aqui, não, aqui na verdade foi para achar o dx. Eu passei o menos 2x para cá e achei o dx. E o x quadrado aqui, ó. Eu passei um para cá e troquei os sinais. Passei o para lá, ficaria menos 1 mais u igual a menos x quadrado. Então, x quadrado é igual a menos 1 mais 1. Aqui eu substituí a variável, né? U, que era 1 menos x quadrado. E aqui o dx eu substituí. Ó. Dx é igual a du sobre menos 2x. Dx é igual a du sobre menos 2x. Só substituição até agora. E a integração por partes, né? Aqui eu separei o menos 1 meio, que é esse daqui. Aqui tem 1, né? E mais para frente eu joguei ele para fora, numa multiplicação aqui, né? Então ficaria menos 1 meio vezes a integral de 0 a 1 de x ao cubo sobre raiz de u vezes du sobre x, que saiu aqui, du sobre x, esse aqui. Igual a menos 1, aqui eu cancelei, né? Cancelei o cubo com o x, então ficou menos 1 meio vezes a integral de 0 a 1 de x ao quadrado sobre raiz de u du. E aqui eu fui simplificando. Aqui, deixa eu ver, menos u mais 1, deixa eu ver. Ah, tá, aqui, ó. Eu tenho que x quadrado é igual a menos u mais 1. Para mim deixar só numa variável minha integral, aí eu fui substituir aqui, porque eu consegui x quadrado. Aí eu fui substituir menos u mais 1. Aqui eu inverti o sinal. O menos 1 meio ficou mais 1 meio, e aqui também trocou os sinais. Aqui eu separei o denominador. Aí ficou 1 meio vezes a integral de 0 a 1 de raiz de u. Aqui é propriedades das integrais.
A integral da diferença é igual à diferença das integrais. Aqui foi só isso, essa integral menos essa integral. E aqui, ó, eu multipliquei por raiz de u. Eu estou sem lápis, vai ficar meio difícil de escrever isso aqui. Mas aqui eu multipliquei vezes raiz de u sobre raiz de u. Aqui ficou u embaixo e em cima ficou u vezes raiz de u. O cancelou com u, ficou só raiz de u, deu. E do outro lado, é 1 sobre u elevado a 1 meio. Aí ficaria a inversa, né? Seria igual a a u elevado a menos meio. Aí a integral du, né? Aqui eu multipliquei as integrais, né? 1 meio vezes a integral de raiz de u, 2/6 de u elevado a 3 meios, menos 1 meio vezes a integral de u elevado a menos meio, que é 2 sobre 1 vezes u elevado a 1 meio, mais a constante. Aí aqui eu cancelo 2 com 2, fica 1/3, né, de u elevado a 3 meios, menos, aqui cancela 2 com 2 também, menos u elevado a 1 meio, mais a constante. Então, aqui voltando, isso aqui era u antes, agora isso daqui, né? Tá difícil de escrever porque eu tô pelo mouse. Mas isso era u, isso também, aí eu voltei a variável original. E deixa eu ver aqui ainda. Aqui é o u vezes o v, menos essa integral, que é essa daqui, que eu acabei de resolver. Aí eu fui para cá, substituir aqui. E como é uma integral definida, né, no intervalo de 0 a 1, aí agora a gente faz... aqui eu simplifiquei. Deixa eu explicar a simplificação. Tá, era isso tudo, entre parênteses aqui. 1/3 ficou menos 1/9 vezes 1 menos x quadrado elevado a 3 meios, mais, por causa do sinal, menos com menos dá mais raiz de 1 menos x quadrado sobre 3. Que é só multiplicar o menos 1/3 ali. Mais a constante, né? Aqui mais a constante. Agora, a integral... isso aqui já é a integral completa. Agora a gente tem que fazer ela no intervalo de 0 a 1. O que seria no intervalo de 0 a 1? Eu pegar a função no 1 menos ela no 0, no ponto 0. Que é esse aqui, o f de 1 menos o f de 0, né? Então, vamos lá. Aqui eu substituo os valores, né? Substituindo, bonitinho. Aí, arcosseno de 1, o arco cujo seno é 1 vezes 1/3, 1 elevado a 1 ao cubo sobre 3, menos 1 menos 1, tudo isso elevado a 3 meios, tudo isso sobre 9, mais raiz de 1 menos 1 ao quadrado sobre 3, mais a constante. Aí, menos, isso daqui tudo é o f de 1. F de 1 de... Vai ficar difícil de escrever, mas eu acho que dá para entender. E isso daqui tudo entre parênteses é o f de 0. F de 0. Aqui, arco cujo seno é 1, π sobre 2, vezes 1/3, continua, menos, isso aqui é 0 sobre 9, vai dar 0 também, mais raiz de 0 sobre 3, mais a constante, menos
Agora o f de zero. Menos 0 vezes 0 sobre 3. Isso aqui, 0 sobre 3. Menos 1 menos 0, 1. 1 elevado a 3 meios, tudo isso sobre 9. Mais raiz de 1 menos 0 ao quadrado. Raiz de 1 sobre 3, mais a constante. Isso com um parênteses aqui, porque é isso tudo menos isso tudo. Aqui multipliquei, né? Pi sobre 6. E isso daqui zerou. Isso e isso, zero. Então, mais a constante. Menos isso tudo daqui, tá? Menos o quê? Isso aqui também deu zero, né? Menos raiz quadrada de 1 ao cubo, no caso. Menos raiz quadrada de 1 ao cubo sobre 9, mais raiz de 1 sobre 1/3. Raiz de 1 sobre 3, desculpa. Mais a constante. Aqui é π sobre 6, mais a constante, mais aqui, ó, menos com menos dá mais. 1 ao cubo, raiz de 1 ao cubo dá 1, então é 1 nono. Menos com menos, mais dá menos, então menos 1/3, menos a constante. A constante, como sempre, se cancela. E resultado dá π sobre 6 mais 1 nono, menos 1/3. Aí, simplificando aqui, é π sobre 6. Mínimo múltiplo comum, 9. Tal, 9 dividido para 9 dá 1. 9 dividido para 3 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. Então, menos 2 nonos. Resposta final, π sobre 6 menos 2 nonos. E a questão 2. A questão 2 é a derivada dessa função toda. Eu dividi ela em duas funções. Aqui é uma soma, né? Aí eu fiz essa primeiro e depois essa. E aqui eu usei regra da cadeia. Eu dividi na função A e na função B. Aí eu vou fazer a derivada da função A primeiro. Aqui. Eu quero a derivada disso. Então, derivada. Qual a função de fora? Qual é a minha função de fora? Minha função de fora é raiz de x. Regra da cadeia, a gente começa de fora para dentro, sempre, né? Então, a derivada disso dá 1 sobre 2 raiz de x. E a de dentro é seno de x ao quadrado mais 3. A derivada disso é o cosseno de x ao quadrado mais 3. Então, na regra da cadeia, eu faço a derivada da primeira com relação à segunda, vezes a derivada da segunda. Aí, a de dentro, agora, já tenho a derivada dela aqui. Aí eu preciso aqui, a derivada da de dentro. Agora, eu estou embolando. Eu quero dizer o seguinte, agora é seno de x ao quadrado. Aqui já tem a derivada de seno de x com relação com a de dentro, né? Aí eu tenho que fazer vezes a derivada da de dentro. Ó. A de fora é cosseno de x, já copiei com relação à de dentro. E a derivada de dentro é 2x. Então, aqui, ó, 2x. Aqui, simplificando, né? Cosseno de x ao quadrado mais 3 vezes 2x em cima, sobre 2 raiz de seno x ao quadrado, de x ao quadrado mais 3 embaixo. Aí o 2 cancela com 2, solto com 2 aqui, tá? Então, fica cosseno de x ao quadrado mais 3 vezes x sobre raiz de seno x ao quadrado mais 3. Aí aqui eu fiz uma radiciação, se eu não me engano, que fala, né, para cancelar. Raiz de seno de x ao quadrado mais 3 sobre a raiz de seno de x ao quadrado mais 3. Eu esqueci no parênteses. Aqui vai ficar seno de x ao quadrado mais 3, que é isso aqui. E aqui em cima, cosseno de x ao quadrado mais 3 vezes x vezes raiz de seno de x ao quadrado mais 3. Cosseno de x sobre seno de x, eu sei que é cotangente. Então, tá aqui, cotangente. Vezes o x, vezes raiz de seno de x ao quadrado mais 3. Tá.
Eu tenho a resposta da minha função A. Agora eu vou para a função B, que é isso tudo aqui, ó. Aqui, essa função B, eu preciso fazer a regra do produto primeiro, para depois usar a regra da cadeia aqui. Então, eu faço a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aí eu separei também duas funções para derivar, eu separei em y e z. Então, tá aqui, ó, a derivada de y, vamos lá. Eu tenho a minha função de fora, que é e elevado a x, e a derivada é e elevado a x. E a minha função de dentro seria x ao cubo mais 2x mais 2. Então, vamos lá. Então, eu faço a derivada da de fora com a relação da de dentro, que, na verdade, é só copiar, vezes a derivada da de dentro, que é isso aqui. Essa aqui, no caso, já foi, né? Aí, eu fiz a derivada do z agora. Derivada do z. A função de fora é logaritmo natural, né? ln de x, e a derivada de dentro é arco-cosseno de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x, e a derivada de arco-cosseno de x é menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. É isso aqui. Então, vamos lá. Então, na regra da cadeia, isso aqui é a regra da cadeia, tá? Regra da cadeia. Na regra da cadeia, eu faço a derivada da de fora, com relação com a de dentro, né? Coloco arco-cosseno de x no lugar do x, vezes a derivada da de dentro, que é isso aqui. Aqui é simplificando, né? Que é menos 1 vezes menos 1 e tal, e aqui arco-cosseno de x vezes raiz de 1 menos x quadrado. Até aqui tudo bem. Agora, eu fiz a função toda, a segunda função daqui, ó, a b. Então, b'. Aqui é aquela y', ó, a primeira parte da função, cadê? Aqui, ó, y', a derivada dela. Aqui é a segunda, só copiando. Mais a primeira, que é isso aqui, né? Só a primeira, é essa daqui. Mais a derivada da segunda, que é isso aqui, ó. Que é a z', né? Aqui simplificando, apesar que ficou bem maior do que antes, eu não sei se poderia deixar aqui, mas eu simplifiquei, que foi multiplicar. Aqui, ó, a distributiva. Primeiro eu multipliquei 3x ao quadrado vezes e elevado a x ao cubo, e depois 2 vezes isso, aqui, ó. 3x tá, e 2 vezes isso. E depois multipliquei o ln em todas as duas, né? Aqui menos, né? Porque por causa disso daqui, se eu não me engano. É isso mesmo. Essa multiplicação aqui, ó. Aqui ficou em cima de arco-cosseno de x vezes 1 menos x ao quadrado por causa desse menos aqui, ó. Multipliquei menos 1 vezes isso aqui e passei o e para cima. E aqui foi a resposta dessa b final. É isso tudo, eu multipliquei agora pelo ln, todas, mais isso daqui, né? Menos isso, no caso, né? E aqui eu juntei as duas funções, que é a minha b e a, que é esse f de x todo. É a resposta final, que é aquele cotangente lá de x ao quadrado mais 3 vezes x vezes raiz de seno de x ao quadrado mais 3, esqueci o parênteses de novo, mais 3x vezes e elevado a x, isso aqui é o cubo, mais 2x mais 2, vezes ln de arco-cosseno de x,
mais 2 vezes e elevado a x ao cubo mais 2x mais 2, vezes ln de arco cosseno de x menos e elevado a x ao cubo mais 2x mais 2, sobre arco cosseno de x vezes raiz de 1 menos x ao quadrado.